vamos ler da Epístola de Pedro, a primeira Epístola de Pedro, nós vamos ler o capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 8. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8, diz assim: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sob firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor fale profundamente aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. E a Tua palavra encontre, meu Pai, os meus irmãos que aqui estão, os irmãos que estão acompanhando pela internet, de forma que todos nós sejamos edificados, meu Pai. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus, o povo de Deus disse. Amém. Epístola de 1 Pedro, o apóstolo escreve a uma comunidade de fé, a uma igreja que está passando por diversas tribulações, por diversas dificuldades. Dificuldades essas que não são tão diferentes das dificuldades que eu e você, a nossa igreja e o mundo todo está enfrentando hoje em dia. E ele começa no versículo 8 fazendo um alerta àqueles irmãos a respeito da natureza, não daquela dificuldade, não daquela circunstância que eles estão vivendo, mas fazer uma leitura de como é a vida. Ele fala assim: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós precisamos ter consciência que nós estamos vivendo mais do que uma guerra ideológica, mais do que uma guerra política, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Ah, pastor, mas o senhor é pastor batista, e o senhor vai falar de batalha espiritual? E às vezes esse negócio de batalha espiritual ficou uma coisa assim muito banal e às vezes até ridicularizada por ser utilizado o conceito de forma errônea. Mas, meu irmão, preste bem atenção, não é que você vai enfrentar uma batalha espiritual. Geralmente a gente atribui essa nomenclatura quando, por exemplo, nós estamos lidando diretamente com uma pessoa de uma outra fé. Eu já vi muitas esposas falando assim: pastor, na minha casa é uma batalha espiritual, porque o meu marido não é crente. Ah, e lá no meu trabalho é uma batalha espiritual, porque a minha colega de trabalho é de uma outra religião, assim, assim, assado. E nós geralmente falamos de batalha espiritual quando nós lidamos diretamente com pessoas de uma outra fé. Mas preste atenção, meu irmão, batalha espiritual não se resume a isso. Eu e você estamos constantemente numa batalha espiritual. A vida que nós vivemos é uma constante guerra entre o bem e o mal. Existe nesse momento, enquanto você está aí sentado, enquanto você está aí assistindo, uma briga entre o espírito e a carne para tomar cativo os teus pensamentos e os meus pensamentos. O tempo todo nós somos desafiados pelo inimigo a abdicar das nossas convicções, da nossa fé e nos entregar aos desejos malignos desse mundo. Batalha espiritual é quando você está no seu trabalho e você se sente tentado a fazer o que todo mundo faz, mesmo sabendo que isso é contra a vontade de Deus. Isso é uma batalha espiritual. É a guerra da carne contra o espírito. Quando você, no seu casamento, na sua relação matrimonial, sente vontade de ser ou de fazer algo que você sabe que desagrada a Deus, você está vivendo uma batalha espiritual. Todas as vezes que eu sou impelido a negar aquilo que eu acredito, a negar a minha fé em Deus, de alguma maneira, abdicar daquilo que eu acredito ser verdade,
eu estou enfrentando uma batalha espiritual. O que o apóstolo Pedro nos diz é o seguinte: o diabo, que é o nosso inimigo, está ao nosso redor, procurando a quem tragar. Ele diz assim: anda como leão. Ele não fala assim, andou como leão. Não é uma coisa que aconteceu lá atrás. Ele não fala assim, andará como leão. Não é uma coisa que vai acontecer ali na frente. É uma coisa que está acontecendo agora. Anda como leão. É uma ação contínua. Foi verdade para os nossos irmãos daquela época, mais de 2000 anos atrás. Continua sendo verdade na minha e na sua vida. E o apóstolo Pedro diz que nós precisamos ter consciência disso, que nós estamos vivendo sim uma guerra espiritual o tempo todo. Existe uma batalha pela sua mente, nesse exato momento, e que se nós não estivermos alertas desta realidade, nós podemos ir para o lado errado desta guerra e começar a guerrear juntamente com o inimigo e não mais contra o inimigo. Eu lembro que eu participava de uma organização para jovens e adolescentes quando eu era mais novo, e numa das nossas atividades nós atravessamos um rio. O nosso instrutor passou uma corda de um lado para o outro no rio. Esse rio tinha uma correnteza. Já viu isso, Gilmar? O Gilmar já deve ter feito muito isso no escoteiro. E aí a gente tinha que atravessar tendo aquela corda como guia. E eu lembro que nesse rio, particularmente, que nós estávamos atravessando, a correnteza era forte. E quando nós estávamos atravessando aquele rio, caso nós não fizéssemos um esforço para nos agarrar naquela corda e continuar a travessia, nós seríamos levados pela correnteza. A figura que o apóstolo Pedro nos oferece é essa figura. É a figura de um inimigo que está o tempo todo pressionando. É a figura da correnteza que o tempo todo busca tirar você do centro da vontade de Deus. Meu irmão, nós não estamos nesta vida a passeio. Não são tudo flores. Todos nós enfrentamos desafios todos os dias. Seguir a Jesus, tomar a sua cruz, significa dizer sim todos os dias para Jesus e dizer não todos os dias para os nossos desejos, para as nossas vontades, para as intenções malignas deste mundo. E quando nós perdemos isso de vista, nós perdemos a guerra, nós perdemos a batalha. Quando nós achamos que nós estamos imunes a qualquer coisa, nós começamos a nossa derrocada. Ter consciência que a correnteza é forte me faz me assegurar mais forte na corda. Ter consciência que o inimigo está ao redor, querendo tragar a mim e a você, precisa nos trazer para mais perto do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis. E o que essa pandemia tem feito não é apenas tirar a saúde e a vida de muitas pessoas, mas nessa situação que nós vivemos, muitas pessoas têm perdido a sua fé. Muitas pessoas têm esmorecido na fé. Isso é muito natural. No começo existiu um movimento muito grande para a questão da espiritualidade, porque é assim que as coisas acontecem. Quando o cinto aperta, as pessoas buscam o Senhor. E eu não estou julgando ninguém, eu sou assim também. Os meus momentos de mais intimidade com Deus é quando as coisas estão difíceis na minha vida. Os meus momentos de maior frieza espiritual são quando as coisas estão melhores. O problema é que quando as coisas duram muito tempo e elas não saem do jeito que nós esperávamos que elas saíssem, a nossa tendência é esmorecer na fé. Então, no início da pandemia, todo mundo buscou o Jesus. As lives estavam lotadas, todas elas. E nós experimentamos isso, quando a pandemia começou, era passou lá no Recreio. Nós experimentamos isso lá no Rio de Janeiro, e vocês experimentaram isso aqui também, em Ariquemes. As primeiras, muita gente, estava todo mundo, o pessoal saiu daqui do templo, mas no próximo final de semana eles estavam todos lá reunidos na internet, adorando e glorificando o nome de Jesus, mas a gente não sabia que ia durar tanto tempo. Eu acho que nem mais o mais pessimista
acreditava que mais de um ano depois nós estaríamos ainda nessas condições que nós estamos vivendo. Na verdade, vivendo o pior momento. Achávamos que em setembro o negócio estava resolvido. E aí, como durou muito tempo, o movimento contrário aconteceu. As pessoas começaram agora a esfriar na fé. Não apenas a igreja física esvaziou, mas como a igreja virtual também deu uma esvaziada. Que as pessoas agora começaram a procurar outras coisas para assistirem. As pessoas estão perdendo a sua fé, as pessoas estão se tornando incrédulas, as pessoas estão perdendo a sua esperança. Os crentes em Jesus estão abandonando e esfriando na sua espiritualidade. E pode ser que em algum nível isso esteja acontecendo com você também. O apóstolo Pedro diz o seguinte: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O inimigo anda como um leão ao nosso redor, procurando nos destruir. E a única forma de vencer o inimigo é resistindo ao inimigo e não nos entregando. Talvez você tenha se entregado em algum aspecto. Talvez você tenha cansado de resistir. É muito tempo resistindo, é muito tempo resistindo. E tem muita gente que servia ativamente no reino de Deus, mas de repente esfriou. Tinha muita gente que tinha relacionamentos muito bons, mas depois que parou de se reunir regularmente também esfriou. E porque as contingências mudaram, os nossos relacionamentos mudaram e a nossa fé também mudou. Agora o problema é que a contingência pode mudar a forma de nos relacionarmos, mas não pode mudar o nosso relacionamento. Eu e a Gabi, até pouco tempo atrás, nós vivíamos uma contingência completamente diferente de vida. Nós morávamos numa outra cidade, nós tínhamos uma outra rotina. O meu ministério era numa outra igreja, completamente diferente desta igreja. E de repente as nossas contingências mudaram radicalmente. No entanto, a contingência mudou a nossa forma. Hoje eu faço coisas que eu não fazia antes, mas não mudou aquilo que é o principal. Eu continuo casado com a minha esposa, servindo a Deus de todo o meu coração. A contingência pode mudar a forma de você fazer algo, mas não pode mudar o seu coração. Não pode roubar de você a paixão pelo Jesus, o ímpeto pela obra de Deus, o amor pelo reino de Deus. Não pode roubar de você o sentido da vida. Mas algumas pessoas dizem assim: mas é porque não está reunindo. Eu acho que a igreja tinha que reunir mesmo, todo domingo, mesmo contra a lei. Porque a lei e estão perseguindo a gente. O meu irmão, a realidade que nós temos é esta. E ponto final. A igreja está fechada aos domingos. A gente tem quinta-feira para se reunir. Você não pode frequentar certos lugares. Nós precisamos sim nos resguardar. Nós precisamos sim tomar precauções. Essas são as contingências atuais. Mas não é isso que vai me impedir de continuar servindo ao Senhor. Ontem nós estávamos aqui gravando o especial de Páscoa. Nós vamos ter esse ano o especial de Páscoa. Por que não? Só porque a gente não pode se reunir no templo? Não. Domingo da ressurreição de Jesus tem que ser algo especial. E nós vamos celebrar a Páscoa. Vai ser nas casas, online, mas nós vamos celebrar. Vai ter celebração da ceia do Senhor. Mas é porque bom mesmo era quando era na igreja. Sim, mas não tem como ser aqui. E aí? Vamos deixar de celebrar a ceia?
A contingência muda a forma de nós fazermos, mas não pode mudar o nosso coração. Nós vamos continuar celebrando a ceia do Senhor, cada um na sua casa, unidos pela rede virtual, mas celebrando a morte e ressurreição do nosso Salvador, porque a contingência não pode mudar o nosso coração. E ontem nós estávamos gravando um especial de Páscoa, e o tesoureiro virou iluminador. O diretor de ação social também era iluminador. Aí o Vânia, que nunca mexeu com câmera, estava operando câmera. A minha esposa aprendeu a ser operadora de câmera, a editar, a fazer um monte de coisa. Porque a forma mudou, mas o coração não pode mudar. Não é desculpa para você, ou você que está na internet, deixar de fazer a obra do Senhor. É porque não tem culto mais presencial. Não é desculpa. Muda a contingência, mas não pode mudar o coração. Nós temos que persistir e permanecer. Tem gente que era mais regular na entrega dos dízimos e ofertas. Aí a pessoa fala assim: ah, mas é porque não. Agora é porque eu dava o meu dízimo no primeiro domingo do mês. E não tem mais primeiro domingo do mês lá na igreja. Eu gostaria de colocar no gasofilaço. Mas você pode contribuir pela internet fazendo um Pix. Você paga a mercearia com Pix, se você paga o restaurante com Pix, você paga tudo com Pix, mas o dízimo não pode ter com Pix, porque é menos espiritual. Ah, mas é porque a situação está tão difícil, pastor, e aí se der o dízimo talvez vai faltar. Então a contingência não muda apenas a forma, muda o seu coração, no caso. Gente que antes dava com alegria e agora retém. É isso que a pandemia está fazendo com muitas pessoas, mudando o coração. É gente que hoje está isolada emocionalmente, não apenas distanciada, isolada, é completamente diferente. Eu posso estar distante aqui da Nalva, mas meu coração está unido com dela. Mas tem gente que se isolou, e a desculpa é a pandemia, a desculpa é porque a igreja não pode se reunir domingo. A nossa forma de interação hoje é diferente. É o WhatsApp, é o Facebook, é uma ligação. Agora isso não é desculpa para nós nos desconectarmos uns com os outros, para nós deixarmos de ter comunhão. Óbvio que era muito melhor que a gente estava aqui, tinha o pós-culto aqui, a gente comia junto, a gente ria junto, e a gente se abraçava, e a gente se beijava, e era aquela comunhão brasileira. Mas a situação hoje é outra, a contingência mudou, mas não pode mudar o seu coração. Não pode fazer com que você se isole das pessoas que você ama, ou pelo menos diz que ama. Não pode te afastar da comunhão dos santos. Se a forma que você tem de falar com a Dália é pelo WhatsApp, fala com a Dália pelo WhatsApp, não precisa chegar e abraçar ele. Use as ferramentas que Deus te deu aqui e agora, mas não deixe que essa situação mude o seu coração. Não perca a sua fé e não perca a sua esperança. Tem gente que tem perdido a fé e a esperança. Muitos cristãos, crentes em Jesus, com um discurso catastrófico. Alguém que deveria ter na boca uma palavra de vida, só sabe dizer palavra de morte. É gente que não está resistindo, está cedendo. E quando nós cedemos, o versículo diz que o diabo está procurando a quem possa devorar. Nós somos devorados, nós somos consumidos, nós somos destruídos. Meu irmão, eu queria que a realidade fosse outra, mas a minha vontade pouco importa. O que nós temos é o que nós temos. Nós não podemos deixar que isso mude quem nós somos. Continue sendo alguém ativo na obra do Senhor, de outras formas.
Busque uma outra forma. Eu gostei da palavra do William um dia desses, a gente falando sobre essa mudança que a gente ia ter, e quando os domingos foram cancelados, ele falou assim: olha, eu não sei mexer com nada de tecnologia, mas eu aprendo. E ontem ele estava aqui, servindo ao Senhor com algo completamente novo, que ele não sabia. Aprenda uma nova habilidade, mas continue servindo ao Senhor de todo o seu coração. Eu recebi uma ligação antes de ontem. Um rapaz ligou para mim e falou assim: eu gostaria de ler um versículo bíblico para você. Você pode dar esse tempinho para mim? Eu falei: claro que sim. E ele leu um versículo bíblico para mim e orou comigo. Eu duvido que você não tenha os recursos que esse rapaz tem para fazer isso. Você tem um telefone, você tem uma Bíblia, você tem voz. Busque outras maneiras de servir a Deus. É porque eu ficava na recepção, é só isso que eu sei fazer. É porque eu ensinava criança e não está tendo mais o culto infantil. Está tendo culto infantil aqui, sim. Todo domingo às 18 horas no YouTube, Facebook e Instagram. Tia Elisângela deu um show há 2 semanas atrás. A tia Vânia deu um show na última semana, junto com o Stânia e a Jaque e o Marcelo. E a Gabi também estava no primeiro. A forma muda, mas o coração não pode mudar. Ele termina no versículo 10 dizendo assim, na verdade no versículo 9 ele fala assim: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Gente, isso é muito importante. Que nós temos a mania de achar que no momento de dificuldade, tudo que acontece de ruim é uma questão pessoal, é contra a gente. Já viu gente assim? Tudo que acontece é por causa dela, de ruim. A pessoa se arruma toda para sair, bota o pé para fora, começa a chover. Está chovendo na cidade toda, mas ela acha que a chuva é para estragar o programa dela. Sempre acontece isso comigo. Tem milhões de desempregados no país, mas perder o emprego, na questão é comigo, é uma perseguição. Deus está me punindo por alguma coisa. A pessoa acha que é uma questão pessoal. Não é uma questão pessoal que está acontecendo, não. Em todo mundo, todos nós estamos vivendo a mesma situação. Não é uma coisa particular tua. Não é só o irmão Francisco que está sofrendo, não é só o Josué que está sofrendo, não é só o Maranhão que está sofrendo, não é só você que está sofrendo. Está todo mundo no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco. Em todo mundo, os irmãos têm passado pelas mesmas coisas, pelos mesmos sofrimentos. Mas olha só a promessa: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá. Meu irmão, não vai ser sempre assim. Não foi sempre assim. As coisas eram diferentes no final de 2019. E as coisas podem ser diferentes no final de 2021 ou 2022. Não vai ser sempre assim, não vai ser sempre assim na sua vida. Não foi sempre assim na sua vida. O problema é que quando as coisas começam a durar muito tempo, a gente acha que aquilo é eterno, e não é eterno. Porque tudo nesta vida, tudo nessa existência passa. Salomão fez essa descoberta incrível. Ele falou que descobriu que tudo que está debaixo do sol, ou seja, todas as coisas dessa existência terrenas, elas são vaidade, ou seja, elas se esvanecem, elas vão, elas evaporam com o tempo. Nada tem duração eterna. A alegria e a dor, elas são passageiras também. Você passa por momentos ruins, mas você passa por momentos bons também. E os dois passam, e nós precisamos estar preparados para passar pelos dois. Porque a promessa de Deus é que Ele nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, e que depois de ter passado pelos sofrimentos, Ele nos restaurará, nos confirmará e nos fortalecerá. Você fala assim: pastor, eu estou todo arrebentado, essa pandemia está acabando comigo. A promessa de Deus é que Ele vai te restaurar.
Ele vai te confirmar na sua fé e Ele vai te fortalecer. E eu acho lindo, o final do versículo 10, ele diz assim: e os porá sobre firmes alicerces. Meu irmão, o que está acontecendo nesse momento está construindo uma base sólida para a sua vida. Essa insegurança toda que você tem enfrentado, essas dificuldades todas que você tem enfrentado, Deus está construindo uma base forte para a sua vida. E se você resistir, e se você permanecer, você vai sair dessa situação mais forte do que nunca. Se essa igreja permanecer, se essa igreja resistir, ela vai sair dessa situação mais forte do que nunca, mais preparada do que nunca antes. Mas permaneça, resista, e o Senhor restaurará, confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Uma luta nos prepara para a próxima. Um desafio nos prepara para outro desafio. Isso vai passar, mas vai vir outros desafios. Se nós não desistirmos e nós permanecermos, nós vamos vencer esse, nós vamos vencer o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Porque essa é a promessa de Jesus para mim e para você. No mundo tereis aflições, mas o quê? Tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E na força de Jesus, não na nossa força, na força dele, nós também vamos vencer. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fale com o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor agora ministre aos corações dos meus irmãos que estão desanimados, dos meus irmãos que estão sendo tragados, que estão sendo consumidos, daqueles que perderam a sua fé, daqueles que estão desanimando, Senhor, daqueles que têm desperdiçado os seus 11 talentos, daqueles que têm perdido a sua esperança, têm perdido a sua fé. Eu te peço que o Senhor os restaure, que o Senhor os fortaleça, assim como a tua palavra nos promete. Que eles tenham consciência que em tudo isso o Senhor está conosco, e o Senhor está nos levando adiante, o Senhor está nos sustentando, e que o Senhor colocará os nossos pés num alicerce firme, que é Jesus. Que o Senhor dê para cada um dos meus irmãos novas estratégias, novas formas de lidar. Que nós paremos de culpar, meu Pai, a contingência. A contingência mude a nossa forma de fazer as coisas, mas não mude o nosso coração. Que nós continuemos, meu Pai, servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor nos deu. Que nós continuemos, meu Pai, em comunhão com os nossos irmãos que o Senhor nos deu, mesmo com o distanciamento social, mas que nós venhamos utilizar as ferramentas que o Senhor nos deu. Que nós utilizemos essas ferramentas para o bem, para abençoar a vida das pessoas, meu Pai, e nos tornar presentes mesmo distantes, de forma que a tua igreja continue unida, para que a tua igreja persevere, persista e vença essa dificuldade. Cada um dos meus irmãos também permaneçam, persistam e vençam. A nossa oração nós a fazemos no nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Deus abençoe a sua vida.